3 semanas seguidas, eu ouvia aqueles sons estranhos vindo do banheiro, onde minha filha se trancava e abria a torneira no máximo. Eu achava que ela estava chorando, mas tudo se revelou muito mais assustador naquela noite em que vi minha esposa Ana trazer um copo para ela e, olhando para os lados, trocá-lo por outro. Naquele instante compreendi o horror da situação. Minha esposa estava colocando algo na bebida da minha filha. Olá, meu nome é Antônio, ou Seu Antônio da Moagem, como me chamavam na fábrica onde trabalhei a vida inteira. Tenho 58 anos e agora sou aposentado. E ainda por cima com o coração no limite. Há um ano tive um infarto, então me preocupar, como diz minha esposa Ana, é terminantemente proibido. Mas como não se preocupar quando algo inexplicável acontece dentro da sua própria casa? E o inexplicável começou exatamente no dia em que minha filha Clara e o marido dela, Rafael, foram forçados a se mudar para cá. Eles haviam morado sozinhos por 3 anos, alugando um apartamento no outro lado da cidade. Mas aí Rafael voltou das obras lá fora, visivelmente sem sucesso. Assim que ele cruzou a porta, eu perguntei logo de cara, "E então?" Ele apenas baixou os olhos e murmurou algo como, "Não deu certo." Sem dinheiro, sem como pagar o aluguel. Foi assim que pediram para ficar conosco. Eu os aceitei, claro. O que mais eu podia fazer? Clara é minha filha. Embora tenha me custado caro aceitar isso. Sou um homem da velha guarda, acostumado com a ideia de que o homem é o esteio da família, o provedor. Eu sempre sustentei Ana e Clara sozinho, mesmo trabalhando 3 turnos na moagem, engolindo poeira de farinha. E agora aqui estava meu genro, 29 anos, forte, saudável, incapaz de sustentar a própria família. Mas fiquei calado. Pensei, acontece, vai se reerguer, vai encontrar trabalho aqui, vão sair logo. Moramos numa cidadezinha industrial chamada Vila Ferreira. Aqui todo mundo se conhece, como numa aldeia grande. Casas com quintal, setor residencial. Não tem segredo que dure. Qualquer espirro vira assunto público. E essa vergonha diante dos vizinhos, esse "o que vão dizer", me pesava ainda mais. Sempre fui orgulhoso da minha família, e agora eu não sabia mais o que pensar. Olha, estou contando tudo isso e parece que tem uma ferrugem crescendo por dentro. Fica difícil até respirar. Será que você me ouve de alguma cidadezinha parecida com a nossa, onde todo mundo se conhece e nada fica escondido? Mas o problema não era só Rafael. Com Clara, algo terrível estava acontecendo. Minha Clara. Minha menina quieta e carinhosa, que antes ria tanto que as janelas tremiam, havia simplesmente apagado. Como se tivessem tirado a lâmpada do soquete. Andava pela casa como uma sombra, pálida, calada. Sentava à mesa, ficava mexendo na comida sem comer e, o pior, desviava o olhar. Eu tentava conversar com ela, mas era só, "Sim, pai, não, pai", e sumia no quarto. No começo, atribuí tudo ao estresse. A mudança, o fracasso de Rafael, voltar para a casa dos pais aos 26 anos, quem gostaria disso? Mas então começou aquela história com a água. Toda noite, no mesmo horário, Clara se trancava no banheiro. A tranca clicava, e na mesma hora a torneira abria. E ficava correndo, 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 1 hora, às vezes 1 hora e meia. Como se ela estivesse escondendo atrás daquele barulho alguma outra coisa. O primeiro pensamento foi, ela está chorando. Mas por que assim? Por que se esconder de nós? Tentei arrancar algo de Ana. Minha esposa é uma mulher sábia, quieta. Ela me conhece de trás para frente, sabe do meu gênio explosivo. Depois do infarto, ela me trata como se eu fosse de cristal. Me aproximo dela na cozinha enquanto Clara está no quarto. "Ana", digo em voz baixa, "o que está acontecendo com ela? Você é mãe, tem que saber." Ela treme, enxuga as mãos no pano de prato e também desvia o olhar.
Cansada, ora. É a mudança. E já muda de assunto. Está na hora do seu remédio. Mediu a pressão? Que pressão, que nada. Começo a ferver. Estou perguntando da nossa filha. E eu estou respondendo, diz Ana, mais firme agora. Não se meta. Ela precisa de tempo. Não vê como está difícil para ela? Não vai ficar fazendo interrogatório. Entende? Não se meta. Essa é minha filha, morando na minha casa, e eu vejo que ela está mal, mas me dizem para não me meter. E minha esposa, que sempre esteve do meu lado, de repente me olha como se eu fosse o inimigo, como se eu fosse estragar alguma coisa. A angústia logo virou suspeita. E a culpa era de Rafael. Uma noite, como de costume, acordei com o barulho da água. Fiquei rolando na cama sem conseguir dormir, com o coração doendo. Resolvi ir à cozinha pegar uma valeriana. A casa estava no escuro. Só o abajur do corredor iluminava fracamente. Ao passar pelo quarto deles, vi a porta entreaberta. A água corria no banheiro lá no fundo, e de repente vi Rafael sair da cozinha na ponta dos pés. Fiquei parado perto do cabideiro, na sombra. Ele não me viu. Na mão, um copo d'água. Ele se aproximou da porta do banheiro onde Clara estava trancada. A porta estava fechada. Rafael ficou parado um segundo e disse baixinho, direto para a porta. Clara, toma. Silêncio. Só a água correndo. Ele ficou mais um pouco e, quieto do mesmo jeito, colocou o copo no chão junto ao batente, hesitou e foi para o quarto. Fiquei na sombra sem entender nada. Por que levar água para ela se ela está no banheiro? Por que não bate, mas sussurra? Por que ela não abre? Daquela noite em diante, comecei a observar. Não como pai, mas como, não sei, como detetive. Me perdoe, Deus. Observava eles no jantar. Clara sentada encolhida na cadeira. Rafael calado, comendo rápido, como se estivesse numa obrigação. E mantinha distância dela. Não que não a abraçasse, ele nem olhava para o lado dela, sentado como um estranho. E minha Ana ficava circulando entre os dois. Rafael, quer mais? Clarinha, come mais um pouquinho. Toda tensa, como corda prestes a arrebentar. Derrubava uma colher e já se assustava. Foi aí que começou a crescer dentro de mim aquele pensamento terrível, como ferrugem. Lento, mas inexorável. A ideia de que Rafael, que eu havia aceitado como filho, que deixei entrar na minha casa, estava maltratando minha filha. Tentei afastar esse pensamento como pude. Sou homem, devo entender. Talvez estejam em crise, talvez ele esteja com raiva do fracasso no trabalho. Mas por que Clara estava tão destruída? Eu, o velho da moagem, que sempre soube ler as pessoas na hora, terei me enganado tanto assim num homem? Rafael sempre parecera quieto, contido, confiável. Mas e se essa quietude não fosse confiabilidade, mas crueldade? O que me derrubou de vez foi meu vizinho Geraldo. Ele mora a 2 casas da gente. Também aposentado, ex-almoxarife, do tipo que sabe tudo de todo mundo. Um fofoqueiro sem maldade, mas com língua afiada. Eu estava no quintal consertando o portão. A dobradiça tinha soltado. O dia estava cinzento. Vila Ferreira estava coberta pela fumaça da fábrica. Cheirava a umidade e a azedo. Geraldo chegou, acendeu um cigarro. Boa, seu Antônio. Trabalhando sempre? Tem que trabalhar, Geraldo, senão vai cair. Ficamos ali, fumando, falando de aposentadoria e do tempo, até que ele, como quem não quer nada, deu uma olhada para as minhas janelas. Olha, seu Antônio, disse ele semicerrado os olhos. Sua Clara está com uma cara que não está boa. Ontem a vi pálida que nem defunta. Me armei todo. Não gosto quando falam da minha família. Cansada, resmunguei, igual ao que dissera Ana. Mudança. Murmurou Geraldo soltando a fumaça. Esse marido dela, esse Rafael,
Que homem fechado! Cuidado, seu Antônio. Esses caras que vêm de obras assim chegam todos danados. Não ganharam o que queriam, chegam com raiva. Não está batendo nela, não? Ele jogou essa frase e foi apagar o cigarro numa latinha em cima do muro. E para mim, aquelas palavras foram o gatilho. Não está batendo nela? Essa frase, jogada de passagem, caiu direto na ferrugem que me corroía por dentro. Voltei para casa. Ana estava na cozinha, Clara no quarto. Rafael havia saído, alegando ter o que resolver. A casa me pareceu estranha, fria. E naquela noite, quando a tranca do banheiro clicou de novo e a água começou a correr, eu não ouvi mais aquele som com angústia. Ouvi com raiva. Porque agora eu estava quase certo. Atrás daquele barulho, minha filha não escondia apenas lágrimas de estresse. Ela escondia medo. Depois da conversa com Geraldo, tudo desandou. Sabe quando você olha para uma rachadura na parede e ela é só uma rachadura, mas aí alguém diz que a casa está cedendo e você já enxerga naquela rachadura o começo do fim, vê tudo desmoronando? Foi assim comigo. Cada detalhe que antes eu nem notaria virou prova. Eu passei a ver indícios em tudo. Certa noite estávamos na cozinha. Silêncio, só o barulho das colheres. Rafael, como sempre, comendo rápido com o olhar na tigela. De repente, levantou bruscamente a cabeça e olhou para Clara. Apenas olhou. Ela se assustou tanto que a colher escorregou da mão e bateu no chão com estardalhaço. Clara se encolheu toda, enfiou a cabeça nos ombros, e ele, meu genro, nem se mexeu para ajudá-la. Ficou olhando enquanto ela, vermelha, se abaixava para pegar, e depois levantou e saiu em silêncio. Olhei para Ana. "Você viu?" Perguntei só com os olhos. Ela fez de conta que estava ocupada com a chaleira, apenas apertou os lábios. Ela viu tudo e ficou calada. Ou então, passo pelo corredor perto do quarto deles, a porta entreaberta. Vem um cochicho lá de dentro. Abafado, tenso. Fico parado, prestando atenção. A voz de Ana. "Baixa a voz, baixa, vai passar, é só..." E aí, a porta se fecha de dentro com força, bem na minha cara. Foi Clara. Ouviu que eu estava chegando e fechou. Escondem coisas de mim, do próprio pai. O que estão escondendo? O que é tão terrível que vai passar? Parei de dormir. Ficava rolando, ouvindo cada barulhinho da casa. O coração, que me mandaram manter calmo, batia nas costelas como pássaro em gaiola. Esperava a hora em que a água voltaria a correr. E ela corria toda a noite. E aquele som me enlouquecia. Ficava deitado imaginando ela ali sentada no frio do azulejo, chorando. E aquele lá dormindo no quarto ao lado. Umas vezes não aguentava. Levantava e batia de leve na porta do banheiro. "Clara, filha, abre. O que foi?" E em resposta, silêncio. Só a água correndo mais forte, como se ela abrisse mais a torneira de propósito para não me ouvir. Tremia de impotência. Minha filha em apuros, na minha própria casa, e eu não conseguia chegar até ela. Rafael andava como uma sombra, mas não uma sombra submissa, uma sombra raivosa. Eu via isso nos olhos. Antes eram tranquilos, agora eram como duas brasas morrendo. Começou a me evitar, tentava não cruzar comigo. De manhã saía antes de eu acordar, voltava tarde. Quando nos encontrávamos na cozinha, cuspiu um "oi" pelos dentes e ficava no telefone. Meu ódio por ele crescia a cada dia. Era algo físico. Ficava difícil respirar quando ele estava perto. Eu olhava para as costas largas dele, para as mãos grandes de trabalhador e imaginava. Não, eu não conseguia nem pensar nisso. O desfecho chegou alguns dias depois da conversa com Geraldo. Era à noite. Eu estava na sala vendo alguma bobagem na televisão, mas sem enxergar nem ouvir nada. Meus pensamentos estavam lá,
do outro lado da parede. Ana estava na cozinha fazendo barulho com os pratos. Clara e Rafael estavam no quarto. E, de repente, eu ouvi vozes abafadas vindo do corredor. Primeiro incompreensível, depois mais alto. Abaixei o volume da TV. Eram eles. Saí da sala e vi uma cena que me geou o sangue nas veias. O corredor é estreito, mal iluminado por uma lâmpada. Clara estava encostada na parede, perto do cabideiro, e Rafael estava sobre ela. Não estava batendo nela. Não, fazia coisa pior. Segurava firme pelos ombros, talvez pelos braços, pressionando-a contra a parede. Ela não gritava. Chorava baixinho, sufocado, balançando a cabeça. Eu te pedi para não fazer isso. Ele sibilou, com uma voz que eu não reconheci, raivosa, quebrada. Me solta, me solta! Ela sussurrava. Você não vai. Tá me ouvindo? Chega! Para mim era o suficiente. Era a prova. Cena clássica de filme policial. O agressor intimidando a vítima. Ele não a deixava ir embora. Talvez ela quisesse fugir, me contar tudo? Algo em mim se rompeu como uma barragem. Toda a dor por Clara, todo o ódio por ele, toda a impotência acumulada em 3 semanas. Tira as mãos dela! Minha voz trovejou. Não reconheci minha própria voz. Parecia lixa. Rafael recuou imediatamente, virou para mim e me olhou com uma mistura estranha. Eu esperava ver medo, confusão, mas vi raiva e uma exaustão mortal, como se ele não dormisse há 1 ano. Clara aproveitou o momento, escorregou por ele toda em lágrimas e correu para o quarto. A porta bateu, a tranca clicou. Me lancei atrás dela. Clara, abre, preciso conversar. Mas Rafael se pôs no meu caminho. Simplesmente se pôs, bloqueando a passagem. Não mexa com ela. Disse baixo, mas firme. Ela precisa ficar sozinha. Você vai me mandar dentro da minha casa? Rosnou, avançando nele. Volte. Da cozinha saiu correndo Ana. Rosto branco, pano de prato nas mãos. Ela veio em nossa direção, mas não para mim. Ficou entre mim e Rafael, protegendo ele. Antônio, você entendeu tudo errado, começou ela suplicando. Ela só precisa de tempo. Por favor, não mexa com eles. Ela disse com eles, não com ela. Com eles. Essa foi a gota d'água. Pior do que uma facada nas costas. Minha esposa. Minha Ana. Está cobrindo ele? Cortei, olhando nos olhos dela. Está cobrindo quem está machucando nossa filha? Esperava que ela se indignasse, que gritasse que eu estava louco. Mas ela não gritou. Ficou em silêncio assustado, me olhando com os olhos arregalados, cheios de lágrimas, sem dizer nada. E esse silêncio dela, esse medo, confirmou tudo. Recuei um passo, olhei para ela, depois para ele. Então é assim, rosnei. Vocês estão juntos nessa. Virei e fui para a sala. A casa ficou em silêncio de gelo. Não se ouvia nem choro, nem água, nada. Só o relógio batendo na parede. Fiquei sentado no escuro, sentindo-me traído, cercado. Na minha casa, meu genro e minha esposa tinham se aliado contra minha filha, e eu precisava protegê-la sozinho. E jurei a mim mesmo que faria isso. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei na sala, na minha poltrona velha, até o amanhecer. Não dormi 1 minuto. Na casa havia um silêncio morto, pegajoso, como o de um cripta. Ninguém chorou, ninguém andou, nem a água correu naquela noite. E isso era ainda mais assustador, como se todos tivessem se recolhido. Minha esposa e meu genro, na minha casa, contra mim, e do outro lado da parede, minha filha, minha Clarinha, que eu, ao que parecia, não conseguia proteger. O sentimento que me sufocava era pior que a raiva.
Era impotência, uma mágoa fria e pegajosa. Traição. Trabalhei a vida inteira para que minha família tivesse tudo. Construí a casa, criei a filha. E agora, na velhice, me tornei um estranho. Ana, com quem vivíamos juntos há 40 anos, não escolheu nem a mim, nem a filha. Escolheu ele, o cobriu. O que ele fez com elas? Com o que as assustou tanto que ambas têm medo de me dizer uma palavra? De manhã me levantei da poltrona destruído, as pernas zumbindo, a cabeça martelando. Estava decidido a agir. Não sabia exatamente o que faria, mas não podia deixar as coisas assim. Precisava tirar Clara daquilo. Fui à cozinha. Ana já estava lá, sentada à mesa, abraçando com as mãos uma xícara de chá frio. Não havia dormido, dava para ver. Olhos vermelhos, rosto cinzento, envelhecida numa noite. Ergueu para mim um olhar cheio não de medo, mas de súplica. Antônio, começou ela, mas eu a cortei. Cala a boca, disse, tão quieto quanto podia. Não quero ouvir nada. Onde ele está? Rafael foi para o quintal, respondeu ela baixinho. E Clara está dormindo. Tomou o remédio. Também metem remédio nela para calar. Sacudi a cabeça. Saí para o quintal. A manhã estava de acordo com o meu humor, sombria, úmida. Caía uma garoa fina, entre chuva e neblina. Vila Ferreira estava mergulhada na névoa cinza, e a chaminé da fábrica, que normalmente se via de qualquer canto, mal se adivinhava como um vulto fantasmagórico. Rafael estava encostado no portão fumando, com uma mão no bolso. Ele se virou e me olhou pesado, por baixo das sobrancelhas. Resolvi agir. Precisava de um pretexto para tirá-lo de casa, longe de Ana e Clara, para conversar de homem para homem de uma vez por todas. Preciso ir ao sítio, disse, tentando que a voz saísse normal. Ele ergueu uma sobrancelha, surpreso. Por quê? A cano estourou lá, parece. A água vazando debaixo da casa. Tem que ver antes que estrague tudo. As ferramentas estão no carro. Ele ficou quieto um segundo. Vi que não queria ir. Estava desconfortável comigo. Com medo até. Ótimo. Que tenha. Tudo bem, acenou com a cabeça, jogando fora o cigarro. Já vou. Viajamos em silêncio. Meu velho corcel roncava forte, tentando sair do setor residencial para a estrada. Até o sítio eram uns 30 quilômetros, uns 40 minutos de viagem. Durante todo esse tempo, dentro do carro, havia uma tensão que parecia que bastava um fósforo. O ar estava úmido, cheirava a ferrugem de metal molhado e terra. Eu dirigia, agarrado ao volante, e ficava olhando de canto de olho para ele. Ele estava sentado ao lado, virado para a janela, olhando para os campos tristes, as árvores peladas. Fui passando mentalmente pelo que diria. Por onde começar? Por que você bate na minha filha? Ridículo. Ia mentir. Eu sei tudo. Mas o que eu sabia? Fragmentos, suposições, cochicho e barulho de água na calada da noite. Não. Resolvi perguntar direto, sem rodeios. A vida inteira fiz assim. Na moagem, quando alguém roubava farinha ou relaxava, eu não ficava dando voltas. Chamava e perguntava na cara dura, e sempre funcionou. Enquanto pensava nisso, quase chegamos. E aí, bem perto do sítio, na estrada, reconheci uma figura conhecida. Meu vizinho Geraldo. Ele arrastava um saco de batatas. Diminuí, abri o vidro. Geraldo, para onde? Ele parou, enxugou a testa. Ah, seu Antônio, oi. Vou lá no sítio da minha gente. Perdi o ônibus, agora tenho que andar até o ponto. E você? Também vou ao sítio, ver um cano. Ah, ele acenou. Espiou dentro do carro, viu Rafael, acenou para ele, depois olhou de novo para mim, diferente, com simpatia. Ô, seu Antônio, baixou a voz, embora Rafael não pudesse ouvir com o motor. Falei com você ontem e não foi por falar. Eu vi sua Clara à noite. Tive que sair de madrugada. Estava de turno. Passo em frente à sua casa e vejo ela no portão, sozinha.
De roupão, assim, jogado em cima, chorando. A chamei. Clara, o que foi? Ela me viu e saiu correndo para dentro. Fechou tudo. Geraldo coçou a cabeça. Eu fico pensando, seu Antônio. Ela não estaria tentando fugir de casa? Fique de olho, é coisa séria. Ele bateu no meu ombro. Vai lá, tchau. Fechei o vidro, arranquei devagar. Não olhei para Rafael, mas senti que ele havia endurecido ao lado. Ele ouviu tudo. E em mim, tudo morreu. Fugir à noite de roupão. Pronto. Essa foi a última gota. Por dentro, no lugar do coração doendo, sobrou apenas uma pedra fria, pesada. Vou lá. Vou consertar esse maldito cano e depois vou conversar com ele. E se ele não confessar? Chegamos ao sítio em silêncio, saímos. O terreno era velho, descuidado. Macieiras tortas, mato seco, a casinha de madeira, só para verão. Onde é o cano? Perguntou Rafael. Voz abafada. Ali. A ponte para o canto da casa, perto da fundação. Nos aproximamos. Nenhum cano estourado, claro. Encharcava da chuva simplesmente. Mas era preciso manter as aparências. Ah, aqui, resmunguei. Escorrendo de algum lugar. Ficamos com esse cano uns 30 minutos. Eu fingia apertar uma válvula. Ele fingia me iluminar com a lanterna, embora houvesse luz suficiente. Os dois entendíamos que era teatro, e os dois esperávamos quem começaria. Por fim, me endireitei, enxuguei as mãos e o encarei. Ele também se levantou. Estava esperando. Terminamos, disse. Vamos entrar um segundo. Não precisa, respondeu ele seco. Vamos embora. Vamos conversar. Olhei direto nos olhos dele. Ele aguentou o olhar. Rafael, comecei, e a voz, para minha surpresa, não tremeu. Pergunto uma vez, e você vai me responder como homem para homem. Ele ficou calado, só fechou a mandíbula. Você levanta a mão para ela. O ar no sítio ficou espesso. Ele parou. Vi o gogó subir e descer. Olhava não para mim, mas para além do meu ombro, para as macieiras tortas e encharcadas. Toda aquela natureza quieta e contida dele, que antes até me agradava, agora me parecia uma máscara cobrindo algo podre. Esperei. Os segundos se arrastavam como borracha. Ao longe, buzinou um trem. O som chegou fraco, melancólico. Estou perguntando, repeti, avançando um passo. A raiva fria e venenosa subia até a garganta. Você bate nela? Ele, devagar, virou o olhar para mim. Os olhos dele eram escuros, como poços fundos. Ela pediu para não falar. Era tudo. Era uma confissão. Para mim, naquela frase, tudo se encaixou. O barulho da água à noite, as lágrimas dela, o cochicho de Ana atrás de porta fechada. Como ele havia prendido Clara no corredor, pressionando-a na parede. As palavras de Geraldo, de que ela havia tentado fugir à noite de roupão. Tudo explodiu na minha cabeça de uma vez. Ele não disse não. Não se indignou. Não me olhou nos olhos e disse: Que é isso, senhor? O senhor enlouqueceu? Ele disse: Ela pediu para não falar. Ela havia pedido a ele que ficasse calado sobre as pancadas. Intimidou-a, a levou a tal estado que ela temia o próprio pai. Tinha medo de me dizer, a mim que a carregava no colo, que minha única filha estava sendo destruída nesta casa por aquele... Não me lembro de ter dado soco. Não sou homem violento, mas sou direto. Na moagem de tudo acontecia, mas nunca fui o primeiro a brigar. Mas naquele momento não pensei, apenas agi, como pai, como protetor. Meu punho, pesado de 40 anos de trabalho, simplesmente foi para frente. Não bati no rosto, mas em algum lugar no peito, no ombro, com força total. Ele não esperava.
Voou para trás, tropeçou numa mangueira jogada no chão e caiu de costas na terra encharcada pela chuva, naquela terra preta e molhada. Me lancei sobre ele, pronto para mais. Você, eu arfava, sufocando, na minha casa, minha filha. Ele rolou rápido, foi para um joelho. Nos olhos dele acendeu algo em resposta. Não medo, raiva. Ele se levantou. Não mexa comigo, rosnei. Vou meter. E avancei de novo. Foi uma briga curta, furiosa, horrorosa. 2 homens entre tábuas molhadas na lama. Eu era mais velho, mas estava no meu chão, e eu tinha razão. Em mim fervia uma raiva que eu julgava sagrada. Ele era mais novo e mais forte, mas quase não me respondia. Mais se defendia, se esquivava, me afastava. Uma vez ele me empurrou de tal jeito que fui parar na parede da casa. Me machuquei nas tábuas. A dor queimou nas costas, mas quase não percebi. Me joguei nele de novo. Nos agarramos como 2 cachorros. Caímos no chão, rolamos naquela lama. Eu tentava segurá-lo, ele só se virava. E tudo terminou tão rápido quanto começou. Os 2 respirando pesado, de frente um ao outro. Os 2 de lama da cabeça aos pés. Meu coração martelava de tal jeito que os ouvidos zumbiam. O infarto parecia prestes a voltar. Rafael tinha o lábio partido. Passou o dorso da mão, olhou para o sangue. Não disse mais nada. Me olhou. Por muito tempo, não com raiva, com aquela exaustão morta e assustadora, como se eu tivesse batido não nele, mas num morto. Depois, silenciosamente me contornou, foi até o carro, abriu a porta e sentou no banco do motorista. "Para!" gritei. "E eu?" Ele deu a partida. O motor rugiu e, virando de tal jeito que torrões de lama voaram das rodas, ele foi embora. Fiquei sozinho no meio do terreno revirado, respirando pesado. As mãos tremiam. Sentei nas degraus úmidos da varanda. Estranha sensação. Parecia que havia cumprido meu dever. Havia me vingado pela filha. Havia mostrado quem manda na casa e quem tem o direito de protegê-la. Agi como qualquer pai deve agir. Mas por que ele foi embora? Por que não gritou que eu estava errado? Por que não se justificou? Por que cedeu tão facilmente e me deixou aqui, a 30 quilômetros da cidade sem carro? Sentei e a raiva foi lentamente escapando como água pela areia. No lugar, foi chegando o frio. Enxuguei o rosto com a mão suja. O lábio dele estava partido. Abaixei a cabeça nas mãos. Meu Deus, o que está acontecendo? Me digam, no meu lugar vocês teriam aguentado? Devia ter ficado fuçando nas suposições, ouvindo vizinhos e esperando que o irreparável acontecesse? Ou agi certo, como homem, e exigi resposta pela força, defendendo minha filha? Até hoje não sei a resposta. Tive que ir a pé até a estrada, uns 3 quilômetros. Caminhei devagar, as pernas fraquejando. O vento úmido entrou até nos ossos. A lama na roupa havia começado a secar e endureceu a jaqueta de uma forma horrível. Enquanto caminhava, a cabeça estava vazia. E aí, já parado no ponto de ônibus, me alcançou o pensamento. E se ela pediu para não falar, significasse outra coisa? Mas o quê? O que pode ser pior que pancada? O que se esconde assim? Lembrei da cena no corredor. Eu te pedi para não fazer isso. Talvez ela quisesse fazer algo consigo mesma e ele não a deixou? E por isso Geraldo a viu à noite no portão? Ela queria ir embora não de Rafael, mas de tudo? Com esse pensamento minhas mãos gelaram. Não, absurdo. É tudo culpa dele. Ele a destruiu. Fiz certo. Subi no ônibus que cheirava a diesel e pano molhado. As pessoas me olhavam, aquele velho sujo e raivoso com os nós dos dedos machucados. E eu olhava pela janela pensando apenas numa coisa. Vou chegar em casa e vou obrigar Ana e Clara a falarem. Agora que Rafael não está lá.
Elas têm que falar. O ônibus me cuspiu na nossa parada. Até em casa era mais uns 15 minutos pelo setor residencial. Caminhei sem olhar para onde ia, pelo barro vermelho. A roupa empastada com a lama do sítio havia esfriado e colava no corpo. Cada passo doía nas costas onde havia batido na parede, e uma dor surda latejava nos nós dos dedos. Mas quase não sentia essas dores. Por dentro estava tudo calcinado, e nessa cinza havia apenas uma coisa: determinação fria, pesada. Vou chegar. Vou expulsá-lo. Agora vou obrigá-las a falar. Abri o portão. O quintal estava vazio. Só pegadas molhadas de pneu do carro, tudo o que restava do genro. Entrei em casa. Silêncio. Aquele silêncio espesso, de algodão, que zumbia nos ouvidos. Esperava qualquer coisa. Gritos, choro, malas. Mas a casa estava morta. Ana estava no mesmo lugar, na cozinha, onde eu a havia deixado de manhã. Só que a xícara à frente era diferente. Ou a mesma, só que fria de novo. Ela levantou os olhos para mim e seu rosto se contraiu. Devo ter parecido assustador, sujo como o diabo, com sangue nas mãos, enraivecido. Onde ele está? Perguntei da entrada. Não voltou, respondeu ela baixinho, abaixando os olhos. Ligou, disse que vai ficar na casa de um amigo, na Rua das Acácias. Bem, acenei, então não volta. Fui ao banheiro, ainda de jaqueta suja. Abri a torneira, lavei as mãos por muito tempo, tirei a lama e o sangue seco, dele e meu. Me olhei no espelho. Me olhava de volta um velho homem cansado, com os olhos vermelhos. E Clara? Perguntei, saindo. No quarto trancada, não sai. E Antônio? Ela pediu para você não entrar. Ela me pediu ou você mandou assim? Antônio, eu imploro. Ela se levantou, veio até mim, quis tocar minha mão, mas eu recuei. Por favor, você só está piorando tudo. Eu estou piorando. Quase gritei, mas me contive. Passei para o sibilo. Fui eu que a encurralei. Fui eu que a destruí a ponto de ela se esconder à noite no banheiro. Fui eu que bati nela. Ninguém bateu nela! De repente ela gritou. Não me mente, Ana, cortei. Eu sei tudo. Ele mesmo confessou. Ela pediu para não falar. Foi o que ele me disse. Para de cobri-lo. Ele foi embora. Agora você pode dizer a verdade. Me agarrei a ela com um olhar. Esperava. Esperava tanto que ela quebrasse agora, chorasse e me contasse tudo. Mas ela me olhou com tal sofrimento, com tal desespero. Você não vai entender, sussurrou ela. Você simplesmente não vai entender. Deixe ela em paz. É tudo o que peço. E foi para a sala, me deixando sozinho na cozinha. Não fui atrás. Entendi que ela ficaria calada até o fim. Tem medo dele. Mesmo sem ele aqui, tem medo. Então ele ameaçou ela, ameaçou Clara. Fui para a sala. Sentei na minha poltrona defronte à qual Ana se sentou e ficamos em silêncio. 1 hora, 2. Lá fora escureceu. Não acendi a luz. Ficamos nas penumbras. Eu olhava para a porta do corredor, esperando Clara sair. Ela não saiu. Ana uma vez se levantou, foi até a porta do quarto, bateu de leve. Clarinha, filha, vai comer, esquentei. De dentro do quarto não veio som nenhum. Ana ficou parada e voltou ao seu lugar. Assim se passou a noite, em silêncio e escuridão. Me sentia vigia na própria casa, vigia de uma cela onde minha filha estava presa, e a carcereirinha era minha esposa. À noite deitei na cama, mas sem tirar a roupa, sobre o cobertor. Ana se deitou ao lado, virou para a parede. Ouvi que ela chorava baixinho no travesseiro, mas não tive pena. Ouvi, o coração batia de forma irregular. Esperava. O que esperava não sabia, mas sabia que algo devia acontecer. E aconteceu depois da meia-noite,
quando a casa parecia ter finalmente adormecido naquele silêncio pegajoso e pesado. Ouvi de novo. Primeiro baixinho, mal dava para perceber, e depois cada vez mais claro, o som. Aquele mesmo som quieto, monótono, enlouquecedor, de água correndo no banheiro. Fiquei parado. Uma friagem me correu pelas costas. Mas Rafael não estava lá. Ele havia ido embora. Eu mesmo o havia expulsado. Não poderia ter voltado. Eu teria ouvido o portão ranger, a porta bater. Então quem? Clara? Mas por quê? Por que ligar a água se o agressor não está mais em casa? Por que esconder as lágrimas de mim e da mãe se não há mais ninguém para temer? E aí, na minha cabeça envenenada de suspeitas, nasceu um pensamento novo, ainda mais aterrorizante. E se Rafael não tinha nada a ver com isso? Ou tinha, mas não era o único? Lembrei como Ana havia o protegido, como ela havia gritado, não mexa com eles. Como havia suplicado, não estraga tudo. Como ficou calada quando eu a acusei diretamente de cobri-lo. Me levantei da cama silenciosamente. Ana parecia ter cochilado. Não se mexeu. Na ponta dos pés fui para o corredor. A água corria. A porta do banheiro estava entreaberta. Uma fresta de luz fraca caía no linóleo. Me aproximei. O coração batia na garganta. Esperava ver Clara lá, chorando sozinha. Talvez ela estivesse... Deus! Talvez ela estivesse se cortando. E com a água abafasse o barulho. Empurrei a porta e fiquei parado. No lavatório estava não Clara. Ali estava minha esposa, Ana. De camisola, de costas para mim. Não me ouviu entrar. A água barulhava caindo na pia. Os ombros dela tremiam. Vi o que ela estava fazendo. Numa mão tinha um copo d'água, na outra, uma colher. Com essa colher, ela amassava um comprimido branco, o transformava em pó. Depois pegou a cartela, fez sair mais um e começou a amassar de novo. Foi nesse instante. Me atingiu como um raio. Tudo o que eu pensara, tudo o que eu suspeitara, tudo havia resultado em algo errado. Era outra coisa. Pior. Era Ana. Era ela que fazia algo com a filha. E Rafael? Rafael talvez estivesse tentando impedi-la? Lembrei a frase dele no corredor. Eu te pedi para não fazer isso. Ele dizia isso para Clara, ou dizia para Ana. E o copo d'água? Aquele copo que Rafael levara a Clara? Meu cérebro, levado ao limite, montou esse quadro em um instante. Minha esposa estava colocando algo na filha para que ela ficasse calada, dormisse, ficasse tranquila. Por quê? Para esconder o quê? O que você está fazendo? Não gritei. Sibilo. Agarrei o braço dela, o que segurava o copo. Ela deu um grito, se virou de repente. O copo balançou, a água me molhou a mão. O que você está dando a ela? Rosnei, encarando seus olhos arregalados de pavor. Ana me olhava, e eu esperava qualquer coisa. Que ela fosse gritar, se debater, se justificar, mentir. Estava pronto para o escândalo, para a defesa, para o que fosse, mas ela não fez nada disso. Ela apenas me olhava, não com medo. Não. Eu estava acostumado a que me temessem, se não medo, ao menos respeito. Aqui era diferente. Ela me olhava com tal exaustão sem fim, com tal dor antiga e profunda, que minha própria mão soltou. A pressão afrouxou. Involuntariamente recuei um passo. Ela devagar, como em sonho, como se movesse debaixo d'água, colocou o copo na borda da pia. O barulho da água, esse maldito som que havia sido o fundo de toda a minha paranoia, continuava. E ela também devagar, sem olhar, girou a torneira e fechou a água. Caiu um silêncio ensurdecedor. Era mais alto que qualquer grito. Preencheu o banheiro, o corredor, a casa toda.
Nesse silêncio, a voz dela soou abafada, sem vida, como se viesse de longe. O que devia ter dado há muito tempo, respondeu ela, calmante. Ela não está dormindo há 3 semanas, Antônio. Nada mesmo. Algo se partiu por dentro de mim. Minha teoria terrível e disforme de que ela a estava envenenando se desfez em pó. Mas eu ainda não entendia. Me agarrava aos restos da minha razão. Por quê? Perguntei. E a voz de repente ficou rouca, tornou-se alheia. Por que ela não dorme? O que aconteceu, Ana? O que foi? Aí ela ergueu os olhos para mim e vi neles lágrimas. Não escorriam, simplesmente estavam nos olhos, como 2 lagos escuros, cheios até a beira. É o luto dela, Antônio, disse Ana em voz baixa. Luto. E você, com seu orgulho, com sua proteção cega, não enxerga nada. Só vai pisoteando tudo ao redor. Que luto? Perguntei quase sem voz, já sabendo que ouviria algo que me esmagaria. Ana se virou. Segurou com as 2 mãos a borda fria da pia. Apertou com força, de tal jeito que os nós dos dedos ficaram brancos. Buscava algo em que se apoiar. Aborto espontâneo, Antônio. A palavra caiu no silêncio do banheiro como pedra num poço abandonado. Caiu por muito tempo e bateu no fundo com um estrondo. O quê? Não acreditei. Sacudi a cabeça, como se pudesse jogar fora essa palavra. Perdeu o bebê, ela repetiu mais alto, e os ombros dela começaram a tremer. As lágrimas finalmente jorraram. Ela havia perdido o bebê. Olhei para as costas dela, e o cérebro se recusava a aceitar essa informação. Não cabia nada disso. De jeito nenhum cabia no meu mundo, onde havia o vilão Rafael e a vítima Clara. Quando? 3 semanas atrás, bem quando se mudaram, quase que logo depois por causa do estresse. Era cedo ainda, mas eles tanto esperavam. Ela soluçou, sufocado, breve. Ela tem vergonha de te dizer. Tem medo de você, medo da sua condenação. De mim, de você. Ela se virou. Do que você vai dizer? Que não se cuidou? Que é culpa dela? Que é fraca? Você que é tão certo. Você que sabe tudo. Como se deve viver. Quem condenar, quem perdoar. Cada palavra dela me atingia como uma bofetada, certeira, dolorosa. Ela chora toda noite, continuava Ana, sem mais se conter, despejando tudo que havia se acumulado nessas semanas. Toda noite ela se tranca aqui e liga a água para você não ouvir. Para que você, nosso protetor, não perceba e não comece seus interrogatórios. Ela simplesmente chora, Antônio. Ela sente dor. Dor física, e ela está vazia. Vazia. Fiquei em silêncio. E Rafael, sussurrei, o nome do genro travou na garganta. Ana deu um passo em minha direção, e nos olhos dela ardeu ódio, de verdade. Pela primeira vez na vida vi ela me olhar assim. E Rafael é o único que esteve ao lado dela. Ele a carregava no colo quando ela não conseguia se levantar de dor. Ele trazia essa água para ela porque ela tremia. Ele ficou calado porque ela implorou para ele. Implorou para não te contar porque tinha medo da sua reação. Medo que você começasse... Exatamente isso. Ela fez um gesto com a mão para o banheiro, o corredor, toda a nossa casa, na qual eu havia criado o inferno. Aquele copo, compreendi. Ele levava água para ela porque ela estava mal. Porque ela estava se sentindo muito mal, gritou Ana. E aquela cena no corredor que você viu, sabe o que foi? Ela estava em crise de histeria. Ela gritava que não queria viver, que era tudo culpa dela. E ele a segurava pelos ombros, sacudia e gritava: "Eu te pedi para não fazer isso, não se culpe!" Ele tentava fazê-la se recompor. Ele foi o único que tentou salvá-la. Ele aguentou tudo isso sozinho. Ela veio até mim. O rosto estava molhado de lágrimas, mas os olhos ardiam com fogo seco.
E você, Antônio? Você... Ela se engasgou com o choro, com a raiva. Você espancou o único homem que protegia nossa filha, que a protegia de verdade, de nós, do nosso descaso, do seu egoísmo cego e tolo. Você é só um velho orgulhoso e idiota. Ela me empurrou com o ombro e passou por mim para o nosso quarto. A porta bateu, a tranca clicou e eu fiquei parado no banheiro. Lentamente me sentei na borda fria da banheira. As pernas não me sustentavam. O mundo não apenas havia virado de cabeça para baixo, ele havia desabado. Cada uma das minhas provas, cada palavra de Geraldo, cada suspeita, cada noite que eu ficava escutando aquele barulho d'água, tudo isso havia sido uma mentira horrível e imunda que eu mesmo havia construído na minha cabeça. Eu me achava o protetor e me tornei o carrasco. Ela pediu para não falar. Meu Deus, ele não tinha me respondido sobre pancadas. Ele havia respondido sobre o luto. Havia mantido a palavra dada à minha filha, mesmo quando eu o havia acuado, mesmo quando eu havia batido nele. Ficou calado, protegendo o segredo dela, a vergonha dela. E eu o havia espancado por isso. Havia espancado um cara que segurava o golpe em silêncio, protegendo minha filha, de mim. Vergonha. Eu achava que era ela que tinha vergonha de alguma coisa. E com vergonha agora estava eu. Era uma sensação física, como se estivesse coberto da lama daquele sítio dos pés à cabeça, por fora e por dentro. Me sufocava. Ficou difícil de respirar. O coração voltou a doer. Mas desta vez não de raiva, de verdade. Lembrei do olhar dele, aquela exaustão morta e terrível. Ele me olhava como idiota, como um velho fora de si que mete o nariz onde não é chamado e destrói tudo. E ele tinha razão. Ana tinha razão. Eu, Antônio, ex-trabalhador da moagem, direto, honesto, trabalhador. Eu, que me considerava o grande protetor dela. Eu, que tanto queria protegê-la que por pouco não a destruí. Havia me tornado aquele vizinho Geraldo, o fofoqueiro que só enxerga sujeira. Fiquei sentado no corredor escuro. Apaguei a luz no banheiro. Fiquei por muito tempo. Não conseguia me levantar. Não conseguia ir para o quarto onde estava Ana. Não conseguia olhar nos olhos dela. E não conseguia ir até Clara. O que diria a elas? Como dizer à minha filha que o pai dela é um idiota cego? Como pedir perdão a um homem que eu humilhei e espanquei porque ele havia sido um homem de verdade, diferente de mim? Por dentro estava vazio. Todo o meu orgulho, toda a minha força. Tudo havia escorrido, e sobrou apenas lama fria e pegajosa. Não sei quanto tempo fiquei naquele corredor frio e escuro. Talvez 1 hora, talvez 3. O tempo havia parado, endurecido como resina. Simplesmente fiquei sentado no chão, encostado na parede, e em mim não havia nada além dessa vergonha viscosa e avassaladora. Toda a minha vida, todos os meus princípios, honestidade, objetividade, proteção da família, tudo isso agora parecia uma caricatura horrível e cruel desenhada por bêbado. Minha honestidade havia se revelado desconfiança cega, minha objetividade, força bruta. Minha proteção, o ataque principal. Eu não era o protetor. Eu era de quem precisava ser protegido. Não fui para o quarto. Ana não saiu. Ouvi uma vez ela se aproximar da porta em silêncio, ficar parada e ir embora. Ela me dava tempo para ficar a sós com o que eu havia feito. Não fui até Clara. Ouvi que atrás da porta dela continuava o mesmo silêncio morto e zumbindo. Parece que cochilei ali no corredor, sentado como um cachorro surrado na soleira, e acordei com o amanhecer cinzento e úmido que se infiltrava pela janela. O corpo estava todo doído, cada articulação latejava.
A roupa suja do sítio na qual havia dormido esfriara, ficara pegajosa e cheirava a umidade, folhas podres e meu orgulho. Me levantei rangendo os joelhos como uma carroça enferrujada. Na casa havia a mesma quietude, silêncio demais. Esse silêncio era minha sentença. Não fui para a cozinha, não me lavei. Não conseguia me olhar no espelho. Em silêncio calcei os sapatos, peguei a mesma jaqueta cheirando a chuva de ontem e saí de casa. Lá fora estava deserto. A neblina matinal se misturava com a fumaça amarga da fábrica. Cheirava a asfalto molhado e fuligem. Caminhei até o ponto de ônibus com a cabeça baixa. Passou o primeiro ônibus, faiscando. Eu sabia onde ir. Ana havia deixado escapar ontem. Vai ficar na casa de um amigo, na Rua das Acácias. Eu conhecia esse amigo, Marquinhos. Eles haviam trabalhado juntos um dia. Ficava do outro lado da nossa cidade. O ônibus arrastou, parando em cada parada, se enchendo de trabalhadores sonolentos. As pessoas me olhavam. Eu, de jaqueta suja, sem barbear, e desviavam o olhar. Eu, que sempre andara de cabeça erguida, agora queria apenas me tornar invisível. E olhava pela janela ensaiando mentalmente as palavras. Me perdoa, eu não sabia, sou um idiota. Tudo soava pequeno, falso, insuficiente. Como se pode pedir desculpa por o que você fez? Pelo que quebrou. Encontrei a casa certa. Um sobradinho cinzento velho com reboco descascado. O carro de Rafael estava parado na frente, coberto de uma camada grossa de lama, como minha alma. Subi para o segundo andar. A porta estava forrada com couro rasgado, de onde saía enchimento. Fiquei parado, tentando recuperar o fôlego, mas o coração batia de qualquer jeito na garganta, seco, doloroso. Bati uma vez e fiquei esperando. Não abriram logo. Ouvi passos quietos. Na porta estava Rafael. Também parecia não ter dormido. O rosto estava inchado depois de ontem. Meu soco havia deixado uma marca azulada clara na maçã do rosto. O lábio havia inchado e estava rachado. Ele estava com a mesma camisa amassada de quando estávamos no sítio. Me olhou. E no olhar não havia raiva nem medo. Apenas a mesma exaustão morta. Parecia olhar através de mim. Parecia mais velho que os seus anos, muito mais velho. Ficou me olhando em silêncio. Não perguntou por que eu havia vindo. Não me mandou embora, apenas esperava. E essa espera era pior que qualquer acusação. E eu abri a boca. E todas as palavras que havia ensaiado no ônibus voaram da minha cabeça. Rafael, comecei. E a voz tremeu traiçoeiramente. Senta, meu filho. Fiquei mudo, incapaz de encontrar palavras. Como explicar a esse rapaz, que havia aguentado o luto da filha e a minha raiva cega, que eu... Tentei de novo, engolindo o nó na garganta. Sou um velho orgulhoso e idiota. Queria tanto protegê-la que... Quase destruí vocês dois. Você carregava a dor dela e eu trouxe a minha por cima. Minha burrice. Me perdoa, Rafael, se conseguir. Olhei em seus olhos e tanto fazia se parecesse miserável naquele momento. Eu era miserável. Você segurou a dor dela e eu te causei mais com a minha teimosia. Me perdoa. Por cada palavra, por tudo. Me perdoa. Estendi a mão com jeito de velho. A palma estava suada. Me pareceu que ele fecharia a porta na minha cara agora, e seria justo. Não teria uma única queixa contra ele. Mas ele me olhou por um segundo, 2, longo como a eternidade. E aí, não me contendo, eu mesmo dei um passo à frente, cruzei a soleira e o abracei de modo desajeitado, paternal, com força, como podia. Rafael ficou tenso um segundo, surpreso. Eu senti como ele estava rígido como corda. E aí,
Aí ele me abraçou forte de volta e senti os ombros dele começarem a tremer. Ele não chorou, apenas respirou. Pesado, entrecortado, ruidoso, como alguém que carregou por muito tempo algo impossível de ser carregado e, por fim, pôde pousar. E naquele momento entendi que talvez nem tudo estivesse perdido. E agora estou contando essa história para vocês, sentado na varanda daquele mesmo sítio. E no meu colo dorme um cotovelinho quente, um menino, meu neto. Pedrinho, 3 anos. Ele bufa e franze o nariz no sono. A respiração dele é o som mais precioso do mundo. Clara e Rafael estão sentados ao lado nos degraus. Eles, de mãos dadas, olham em silêncio para o pôr do sol. Clara é completamente outra. Ela não esconde mais os olhos. Olha para o marido com tal amor, com tal ternura quieta e adulta, e ele a olha. E no silêncio deles há muito mais força que em todas as minhas palavras barulhentas. É o silêncio que só existe entre pessoas que passaram juntas pelo inferno e ficaram de pé. Naquele dia, há muitos anos, quase destruí a família deles. Eu, cegado pelo meu amor e orgulho, quase pisoteei o que havia de mais precioso. E agora sei com certeza que, às vezes, a melhor proteção não é se lançar na batalha de sabre em riste. Às vezes, a maior força e o amor mais verdadeiro é simplesmente confiar. E ficar em silêncio ao lado quando você é necessário. Vivi uma longa vida e aprendi uma coisa simples. O mais assustador não é a maldade alheia, é a nossa própria razão cega. Por favor, encontrem hoje tempo e simplesmente conversem com seus entes queridos. Não para julgar ou ensinar, para ouvir. E o que vocês acham? O que destrói as famílias com mais frequência? A indiferença ou este amor cego e agressivo como o meu? Compartilhem, por favor, sua opinião nos comentários.